Eu precisava mostrar para vocês a igreja agora, porque nós precisamos saber o que fazer. Joel capítulo 3 é o que a gente ainda aparentemente está longe, não, mas que ainda não é este momento, vai ser um momento futuro. Só cabe a Deus saber em quanto tempo nós vamos viver o que está em Joel capítulo 3. Que o cenário está armado, que tudo está pronto lá em Israel também, isso sem sombra de dúvidas. Então, Joel 3, a gente vai para a atualidade. Joel 2, atualidade geopolítica e tudo mais. Joel 2, somos nós, nossa intimidade com Deus, como nós devemos nos comportar. E aí a gente viu que Deus responde, depois que ele responde, olha o que ele diz no versículo, ele diz aqui, ó, no versículo 21, não tema. Tem muita gente falando assim, pastora, principalmente por causa da publicação do meu feed hoje, onde eu falei do anticristo, que é um trecho de um podcast, um dos nossos podcasts. Aí tem pessoa com crise de ansiedade que quando ouve isso vai ficar ruim, vai ficar mal. Não, que você não vai ter crise de ansiedade, porque você já sabe qual é o final da história. Deus te protege, né? Deus te guarda, você ainda não está vivendo, o anticristo ainda não está aqui, está tudo preparado, ele pode até estar, mas não está no governo. Então, vamos ser mais claros. Ele não está no governo, então, existe uma influência espiritual. Mas aqui, qual é o recado de Deus no versículo 21? Não tema, não tema, Deus é o Senhor. Amém. Ele é o Deus que é o caminho no meio da tempestade, ele é a tua proteção. Pelo contrário, se alegre, regozije, porque o Senhor vai fazer o quê? Que isso faça parte da tua oração. Deus vai fazer grandes coisas para mim. Deus faz grandes coisas. Amém. Mas ele responde ainda algo que isso é o que acelera meu coração no versículo 23. Vamos lá. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Parece que você já está cantando a música, né, do Fernandinho. A chuva. Né? Então, fará descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Então, vamos lá, o recado de Deus é, o que os meus discípulos viveram e os transformou em apóstolos, foi uma medida de chuva, uma medida do Espírito Santo diferenciada. Foi muito diferenciada. Foi diferenciada porque primeiro ela veio sobre um grupo de 120 e depois só aumentava, a chuva só aumentava. E veio aquele aguaceiro, né? Aí é outra música, né? Aí veio o aguaceiro. Hoje eu estou com as músicas na cabeça. Mas então, isso foi na igreja primitiva, mas a história não acabou, nós continuamos, o livro de Atos não acabou, nós somos o livro de Atos, nós estamos ainda, nós somos continuação da igreja primitiva. Então, o que Deus está prometendo aqui? Uma outra medida do Espírito de Deus vai ser derramada, como foi para os meus discípulos. Você está preparado para isso? Eu desejo, eu anseio, por isso que eu digo que o meu coração está disparado, porque isso é uma profecia que vai se cumprir. Ontem eu estava pensando, eu falei, eu vou falar isso no podcast. Então vamos lá. Eu estava pensando com meus botões. Eu estava pensando, olha, se a gente voltasse 2000 anos atrás, e se eu tivesse uma conversa assim, no lugar do Vinícius fosse Pedro, no lugar do apóstolo Jonas fosse, vamos lá, Paulo, né? Não parece muito comigo, não. Mais o Pedro. Tá, Pedro, Paulo. Mudou. Jonas é o Pedro, Vinícius é o Paulo, e o pastor Pepeu é o Barnabé. E a gente aqui está conversando, só que... Vamos fazer de conta, então, que nós somos? Só que essa conversa com os três, antes dos três verem ou experimentarem tudo que experimentaram. Fosse uma conversa de que fosse possível essa conversa. E a gente falasse assim, olha, Messias está vindo. O Messias vem, um dia ele vem. Não, mas você não tem noção, o Messias vem, ele vai crescer, ele vai ter o ministério dele, ele vai morrer, ele vai ressuscitar, ele vai derramar o Espírito. Gente, tudo isso é muita coisa para se cumprir. E parece que ia demorar muito tempo. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Uhum. Tudo que eu estou falando, Joel 2, daqui para frente parece que vai demorar muito. E o grande avivamento vai demorar.
puxa, o vale da decisão vai demorar para acontecer. Mas eu estou falando para vocês... Pergunta, quando vai ser esse grande Então, calma aí. Então, aí se eu tivesse uma conversa com eles, se eu pudesse tirá-los do contexto, eles ainda não encontraram com Jesus e não tiveram nenhuma experiência, eu pudesse conversar com eles, eles iam dizer, eu creio, Naira, eu creio. Mas, olha, a coisa vai acontecer. Sempre foi prometido, vai acontecer. Mas tudo bem, o Messias vir... é uma coisa. Agora, o Messias ir para a cruz, como está escrito lá, como Isaías e como Davi viu, acho que vai demorar mais um pouco. Para ele ressuscitar, acho que vai demorar mais um tantão. E para o Espírito Santo vir, vai demorar mais um tantão. Gente, tudo se cumpriu. Em 3 anos foi o ministério de Jesus, em 3 dias ele foi para a cruz, ele foi para o inferno, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e depois, em Pentecostes, ele derramou o Espírito Santo. Gente, muito rápido. Então, para Jesus voltar, a grande tribulação, o vale da decisão que a gente vai ver, parece que tudo, o avivamento, parece que está tudo muito distante, ou uma coisa distante da outra. Eu estou te falando que não dá tempo, é tudo muito rápido. Por isso que o meu aviso é se prepare. Eu estava pensando com os meus botões, eu falei, não, verdade. Eu acho que só assim que eu vou convencer todo mundo, porque parecia que era muito demorado, mas não é, tudo vai ser muito rápido. Então, se eu fosse um público que estivesse ouvindo esses 4 discípulos de Jesus falarem, e eu discordasse... Obrigado pelo quarto. Eu falei que eu era eu mesma. Eu conversando... Não, você virou discípulo. E, de repente, você falasse a respeito de que o Senhor está voltando. É Maria, né? Olha, Maria. Na nossa concepção, Jesus vem buscar a sua igreja antes, presta atenção, antes da tribulação. Até porque, gente, durante a tribulação... e já no desfecho da grande tribulação, o Senhor vem, ele desce à terra e põe os seus pés no Monte das Oliveiras. O arrebatamento da igreja, já que você está nos acompanhando, pensa comigo, ele vem depois da tribulação ou ele vem buscar a sua igreja antes da tribulação? Se me dissessem isso, se eu me dissesse, olha, Jesus não vem nem antes da tribulação, nem depois da tribulação, ele está vindo semana que vem, eu vou me preparar para a semana que vem. Eu não vou ficar aqui pensando que alguém me ensinou que Jesus está vindo lá depois da grande tribulação ou antes. Eu vou me preparar como se ele viesse amanhã. Amém. E o nosso propósito com você é esse, que você se prepare como se ele estivesse vindo te buscar amanhã. Essa é a palavra que a gente quer dar. Hoje ainda, à noite, né? Meia-noite. Não é verdade? Mas fora isso, eu queria dizer para vocês que... a gente tem que olhar para Israel o tempo todo, porque ele verdadeiramente é o termômetro de Deus, né, para o homem. É através de Israel que a gente determina ou discerne as estações, não é isso? Uhum. E eu e a Naira recebemos um comunicado de uma pessoa amiga lá de dentro de Israel, foi ontem, anteontem, falando a respeito de que todos nós precisamos urgente orar, interceder por Israel, porque Israel está com sua reserva de trigo, principalmente... Até julho. E de onde Israel recebe o trigo? Da Rússia e da Ucrânia. Vocês estão entendendo? E sabe o que significa o trigo para Israel? Meu Deus! É a base da alimentação. A base de toda a alimentação deles, entendeu? Eles não comem arroz e feijão como a gente, é o pão. Então é interessante, Olha as promessas liberadas. E não é isso. Israel, né? E não é isso. Está escrito, né? A promessa, olha a promessa no versículo 24. As eiras ficarão cheias de trigo novamente, e os tanques de espremer se encherão de vinho novo e de azeite. Claro, as promessas de Deus, elas vão se cumprir, obviamente, mas existe um período pré, né, a todos esses acontecimentos que vai ser... É o princípio das dores. Que é o princípio das dores. Lembra o que eu expliquei? Que o princípio... A diferença entre o princípio das dores e a grande tribulação é justamente, lembra que eu dei a definição, é a intensidade. Durante a grande tribulação está escrito que vai faltar pão. Está escrito que vai ter fome e que o pão vai ser muito caro. E que vai faltar trigo, vai faltar tudo. Então, nós estamos vivendo uma intensidade menor, já está faltando pão. E lembra o que eu disse? Eu acho que não sei em que podcast eu falei,
que a fome que o mundo viveria não é mais uma fome do terceiro mundo, ou não seria uma fome na África, uma fome na Índia ou no Brasil, seria não de terceiro mundo, uma fome de países ricos e por falta, ou por catástrofe, ou por guerra, ou por praga, seja o que fosse, haveria falta de trigo. E nós já estamos vendo isso.